Papo de Redação. Oferecimento Irmãos Gonçalves. Comprar nos Irmãos Gonçalves é um barato. Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Unimed, Porto Velho. O plano é viver bem todos os dias. Olá, amigos! Boa tarde! Estamos iniciando mais um Papo de Redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV espalhadas por todo o estado de Rondônia. Estamos aqui mais uma vez para debater, para conversar, para brigar. Programa com muito bom humor, com muito mau humor. Boa tarde, seu Beni. Enfim, vamos trabalhar hoje todinho de novo para vocês. Começa a me encher o saco antes de começar o programa. Eu dei favor. boa tarde para o senhor, mas que mau humor é esse? Que mau humor é esse, seu Beni? Não lhe dei boa tarde? Eu sei por que você deu boa tarde. Muito bem, então como eu ia dizendo, muito bom humor e muito mau humor. É isso, tá? Temos um convidado especial hoje, o jornalista Cícero Moura, que está aqui conosco, nos premiando, nos brindando com a sua presença, embora com vestes nada recomendáveis para um programa como o nosso, onde o azul aqui prevalece, mas enfim, veio ele com a camisa do nosso, como eu diria, tradicional co-irmão, certo? Eu não posso falar esse nome, dá problema. Mas enfim, daqui a pouquinho vamos ter o boa tarde do Cícero aqui. Mas temos Beni Andrade, temos Irã Galo, Eric Araújo e Emanuel Neri. Tem muitos assuntos para a gente levantar. Primeiramente, cada um vai dar o seu destaque. O meu cumprimento também, os meus cumprimentos também a você que está nos assistindo, não só pela TV aberta, mas também pelo canal do YouTube aqui da SIC TV e ainda pelas antenas parabólicas digitais, que são milhares nesse estado, espalhadas por todos os recantos de Rondônia e que recebem um sinal direto pelo satélite da SIC TV. Então, a gente agradece. O nosso telefone para você participar conosco, com a sua opinião, com a sua concordância, com a sua discordância, você é livre. Manda para cá o seu recadinho por esse telefone, o 9911 1111, é o WhatsApp aqui do programa Papo de Redação, ok? E nós temos grandes parceiros hoje também conosco que assinam esse programa. Cicobi Credisul, Pemasa, Sebrae, Supermercados Irmãos Gonçalves e ainda a Saga Veículos. Além, é claro, desta água aqui, a Mina Linda, a água que tem o maior pH de Rondônia. 6,15, tá? O pH da Mina Linda, ok? Que, aliás, Mina Linda fez também um grande sucesso, está fazendo ainda um grande sucesso, porque a feira continua lá, a Rondônia Rural Show. Então, aliás, vamos falar daqui a pouquinho sobre a Rondônia Rural Show também. Boa tarde, meu caro Irã Galo. O seu destaque, por favor. Aliás, quero dizer que fico feliz com a notícia que nos traz que a cirurgia que foi submetida à sua digníssima patroa, e não é força de expressão, é patroa mesmo, ela que comanda tudo ali. Verdade. Mas, por favor, o seu destaque. Os primeiros serão os primeiros, né? E tomaram a vez do Sérgio não está aqui, né? Só quer saber agora de converscote, só tomar chopp, aí dá nisso aí. Bom, o meu destaque, eu como médico falar sobre economia, olha, rapaz, que coisa horrível. Mas como tem um cidadão aí que eu acho que não entende nada de economia na fazenda do nosso país, né? Eu acho que até para ele tomar conta de fazenda, vai ser, ele não consegue. Meu irmão, a coisa é fácil, eu aprendi isso também. Se você gasta mais do que arrecada, vai dar o quê? Déficit. É isso, pronto. Não venha querer penalizar mais uma vez a população brasileira com impostos. E agora, quando sempre te fala aqui que nós temos
511 deputados, 81 senadores, e que acabam se curvando para esse tipo de incompetência, mas agora o Congresso está dizendo que não vai aprovar aumento de imposto, o IOF, né, que é Imposto de Operação Financeira. Então eu acho o seguinte, não vou achar não, vamos discutir mais tarde. Muito bem, é um assunto bom para a gente tratar daqui a pouquinho sobre o aumento do IOF. Eric Araújo, o seu destaque, por favor. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, telespectadores. Eu vou dar 3 destaques em 30 segundos, tá, meu amigo, para a gente debater. O meu primeiro destaque é o veto integral do projeto de lei 1358 de 2025, de autoria do Dr. Santana, vereador da Câmara Municipal de Porto Velho, que teve na terça-feira uma sessão onde foi mantido o veto integral do prefeito Léo Moraes, uma lei que todo mundo já tinha debatido aqui, que era inconstitucional e o veto foi mantido. O meu segundo destaque é a questão da regulação da internet no Brasil. Tudo indica que o STF, mais uma vez, vai tentar usar do argumento da inércia legislativa para empurrar a goela abaixo do povo brasileiro uma regulação da internet. E aí eu quero que os colegas debatam sobre isso. E o meu terceiro destaque são os gastos da primeira-dama Janja, que já ultrapassam só na casa presidencial a casa de 26 milhões de reais com gastos e viagens com argumento de que está tratando do programa Pátria Voluntária, né? Esses 26 milhões foram gastos em que período? Do início do mandato até hoje, só para vocês terem uma ideia, 114 mil reais em um tapete, 42 mil em uma cama e 200 mil reais em cortina para o palácio da Casa Presidencial. Só para vocês terem uma ideia. E aí, na contramão de tudo isso, nós estamos convivendo aí com a possibilidade do aumento da IOF com o argumento de que a economia brasileira vai colapsar. Aquilo que o doutor Irã bem colocou. Não faz o dever de casa e quem paga somos todos nós. Emanuel Neri, o seu destaque, tem alguma coisa no seu destaque para contrapor o Eric Araújo? Boa tarde. Na verdade, para contrapor o Eric, eu vou deixar para o debate. Meu destaque é sobre... Isso aí é uma ameaça? Não, na verdade é só, nós estamos num programa de opinião, de debate, eu vou deixar para debater com ele na hora que a gente entrar no destaque. Tudo bem. O que eu trouxe para a gente conversar hoje é sobre a audiência que aconteceu lá na Comissão de Infraestrutura do Senado, né, presidida pelo senador de Rondônia, o senador Marcos Rogério, onde acabou, infelizmente, o final da audiência foi uma grande confusão com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, e tem várias repercussões dentro das bolhas, de um lado e do outro, que, como eu sempre digo, toda alopração é prejudicial à democracia. Então está tendo alopração de um lado, está tendo do outro também, às vezes a coisa não foi do tamanho, nem é do tamanho que está sendo colocado, esse é o destaque. Muito bem, destaque de Emanuel Neri. Agora, o destaque do nosso convidado especial de hoje, Cícero Moura. Boa tarde, prazer tê-lo aqui conosco. Aliás, antes da sua participação, eu quero dizer que nós estamos há 6 meses tentando trazer o Cícero para participar desse programa aqui. 6 longos e intermináveis meses. E a gente mandando toda semana, teve semana que era dia sim, dia não, correspondência para o Zezinho, para liberar o Cícero Moura lá, ele sabe que é titular lá da RIMA, da REMA, e o Zezinho nada de liberar, o Zezinho, aí começou a falar em, e aí, e dinheiro, e não sei, sabe, começou a dar indireta também, queria faturar em cima do Cícero. Isso é um negócio, ô Zezinho, 6 meses para liberar ele. Como eu sei umas coisinhas do Zezinho, nós vamos conversar, porque eu vou abrir a boca, né? Mas não tem nada a ver com a TV, não tem nada a ver com o negócio. A pior coisa que tem é você colocar uma pulga atrás da orelha do fofoqueiro, porque o fofoqueiro agora quer saber. Engraçado, rapaz, levou 3 horas, já estava na minha mesa a liberação.
O Zezinho não aguenta uma ameaçazinha Ô, também, Everton, vou hein? falar uma coisa pra você. É. Você quer matar a pessoa, você fala assim, nem te conto uma coisa. Tá lascado, vou te perturbar a vida inteira pra saber agora. Mas então, Cícero, seja bem-vindo. Depois dessa longa luta que eu fui obrigado a empreender para trazê-lo para cá. Everton, obrigado. Boa tarde a todos os componentes da bancada aqui, aos amigos que acompanham sempre a SIC TV. É uma satisfação estar num programa como esse, que é um daqueles programas que eu, desde garoto, desde pequeno, sempre gostei de acompanhar no rádio, usando como referência o Sala de Redação. Né? Um programa extremamente democrático. Rádio Gaúcha. Exatamente, da Rádio Gaúcha, onde colorados, gremistas, juventudistas, caxienses, enfim, pelotenses sempre acompanharam. Obrigado. E você sabe que essa questão de contrato de exclusividade é um problema, né? Então aí não cabe a mim questionar. Você não tem um contrato, você tem uma arapuca com o Zezinho. É complicado. Não, mas o Zé é gente boa. O Zé é gente boa. Agradecer a generosidade desse convite, satisfação participar desse programa que é líder de audiência, um programa que é tradicional, que você acompanha na rua os comentários, as pessoas, né, trocando ideias, e eu quando eu estou no carro, no momento do programa, que a gente gosta de ouvir rádio, estou sempre acompanhando aí os debates de vocês. Mas o senhor não precisava vir mal vestido hoje, né? O Everton, tem uma coisa curiosa, né? Eu não ia falar sobre isso agora, mas eu vou falar junto com dois destaques, né? Tira um pouquinho o telefone aí para aparecer. O primeiro, o Everton... Para a gente desnudar completamente o Cícero no programa de hoje. Ele com a camiseta com o símbolo do nosso tradicional co-irmão. Tradicional co-irmão. Você sabe, né, o Everton, desde a criação do futebol em 1863 na Inglaterra, né, só tem um time no mundo que foi referência, né, no futebol. Vasco. Que era formado por Manga, Cláudio Figueiredo, Hermínio Vacaria, Caçapava, Batista Falcão, Valdomiro, Dario e Lula. Era um timão, hein? Eu sou obrigado a reconhecer. Esse time... Eu sou obrigado a reconhecer. Mas o Grêmio também teve time bom, viu? Olha, o Joaci Loura Júnior está dizendo o seguinte: Everton, ele está em Brasília, o Joaci. Sai um gaúcho e entra outro. Sai um colorado e entra outro no lugar. Bem-vindo, amigo Cícero. Um abraço para o Joaci, um querido amigo, um dos advogados mais extraordinários desse estado aqui, em todos os sentidos. Tanto como no ser direito humano, eleitoral como é o número pessoa. 1, né? Não, no direito ele é referência, né? Agora, como pessoa, como alguém para você trocar uma ideia, ele é fora da curva, né? Diferenciado. Um abraço para o Joaci, que inclusive está em Brasília resolvendo uma bronca para um político muito conhecido aqui, de todos nós, né? Tá o Joaci lá em Brasília. Não, como está resolvendo? Se ele está lá, já resolveu. É bem provável que sim, né? Mas hoje, como a gente vive uma situação de perna para o ar, né, em vários segmentos, inclusive no nosso judiciário, então eu não me arrisco muito a dizer que vai ser assim. O que está na lei nem sempre agora é o que vai valer, né? Exatamente, não é assim, né? Mas precisa de um destaque, né, Everton? Precisa. O meu destaque... Embora o destaque seja você, viu? Não, que é isso. Obrigado, fico lisonjeado com as suas palavras. O meu destaque vai para a Rondônia Rural Show, um evento, Everton, que já virou referência, né, na região norte, um evento que é um ponto de encontro do agronegócio e dos pequenos produtores anualmente, né, e dizer para os senhores que ontem eu conversei com o governador Caiado, alguns minutos lá na feira, e não vejo Tarcísio de Freitas como o melhor candidato para Rondônia. Eu acho que o Caiado ele se identifica muito mais, né, com esse nosso público rondoniense, com o produtor rondoniense. Nosso DNA. Isso, exatamente. Ficou muito claro ontem. Mas... claro que sem desmerecer as qualidades, né, os méritos do Tarcísio Freitas, mas o Caiado realmente nessa área ele é diferenciado. Ele mostrou isso ontem. Eu tenho minhas dúvidas com relação à candidatura do Tarcísio. Você acha que um cara com a reeleição garantida para o governo de São Paulo vai largar uma moleza daquela para pegar um pepino que é ser presidente do Brasil? Mas a gente tem gente aqui no estado atualmente com reeleição garantida que quer correr o risco de aventurar, né? Pois é, mas agora
o que ele tem na mão é o governo de São Paulo. Sim. Pelo amor de Deus. Sim. Mas enfim, Receita, né? mas sobra mais dinheiro para fazer existe coisas uma estratégia de na marketing presidência. nisso aí também, porque a vitrine de uma pré-candidatura a presidente da República, ela expande, embora ele tenha toda uma capilaridade, Ele quem? o Tarcísio, Tá. dentro do próprio Estado. Mas, querendo ou não, a vitrine para presidente da República, ela repercute muito, então acaba sendo uma vitrine a mais para ele para a campanha de reeleição. Há muita estratégia de marketing. Ah, envolvida perfeito, entendi. Mas eu acho que lá na frente, o que eu quero dizer é que Não, lá na vai ser frente candidato à reeleição ao ele vai governo. ficar, não vai Você sair. canta a reeleição ao governo. É o que mais convém, digamos assim, para ele, né? Até para ele Ele tá no fortalecer céu. o trabalho. Até para ele, e aí eu acho Procura no noticiário pepinos, rolos, o que tem lá no governo. Ele Tem tá muito nada. tranquilo lá. Ele tá num mar com águas serenas. Né? Aí vai trocar isso por um e outra, mar turbulento. ele como sai a para presidência. disputar a presidência, entendeu? O próprio partido, a própria conjectura política pode favorecer eles perderem o estado de São Paulo. Pode. Entendeu? Pode. Então isso Pode. tudo é um jogo muito A pensado. eleição é decidida depois que vota, né? A gente tem muitos exemplos aí de eleições ganhas antes do eleitor votar e que você viu depois que o resultado tinha não era bem eleição, aquilo, né? tinha Então, eleição até bem pouco tempo que decidia enquanto se votava. Agora tem se decidido depois que vota. O que foi? Você não entendeu o que eu falei? Não. Entendi, sim. Eu não quis dizer isso, não. Não, por favor. Não mude as minhas palavras. Beni Andrade, o seu destaque, por favor. Bem-vindo, amigo Cícero. Prazer tê-lo aqui com a gente. Obrigado. Eu já falei, Beni, entra logo no teu assunto. Perde o tempo. Não se preocupa não, seu Beni, ele já fez isso comigo 2 vezes. É um cavalo, rapaz. Olha, para Isso ouvir, aí. isso é um elogio vindo do seu Beni, viu? Acabou de sair da estrebaria agora e veio pra cá. Não, o seu Beni, o seu presidente do Clube do Coice, Impressionante. dizer que o rapaz, o senhor... Mas eu estou tentando maximizar o nosso tempo, gente. Você falou em Aca até agora, rapaz. Você não falou nada que você aproveita desde que começou Você o viu ali o programa. Ibope subindo toda hora quando eu estou falando? Ah, tá bom. Olha ali. Ó. De novo, tá subindo de novo. Vamos lá, fala. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última quarta-feira, esteve em algumas cidades do Nordeste, participando de solenidades referentes à transposição do Rio São Francisco. Muito bem. E falou. Em determinado momento, ele disse o seguinte: Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. E disse: e eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote de água na cabeça. Mais cedo, em outra cerimônia de transposição, lá em Salgueiro, em Pernambuco, Lula afirmou, em tom de campanha, que não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país. Após fazer críticas ao governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. O compromisso que vocês têm que ter não é comigo, não. É com os filhos de vocês. É com os pais de vocês. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar esse país. É preciso votar em gente que tenha compromisso, disse o presidente. É preciso votar em gente que tenha dignidade. É preciso votar em gente
que tenha o direito de olhar para você olhando nos olhos de vocês. Esse país não pode mais sofrer o retrocesso que nós sofremos nos últimos 6 anos. Tudo que ele sabia fazer era mentir, era fake news, era contar mentira, era ficar no gabinete do ódio o tempo inteiro. Sim, A Beni, diferença entre nós e eles é que nós queremos apresentar obras, apresentar melhorias na vida de cada companheiro deste país, Seu Beni? disse o presidente. Pois não. eu ia lhe perguntar, porque o senhor falou que o fulano só veio para mentir, só fez isso, fez aquilo. O senhor não, qual é a fonte que o senhor extraiu isso das palavras do Bolsonaro falando do Lula? Não é o Bolsonaro falando do Lula aí, não? Não, pelo texto, é o Bolsonaro que está falando. Mas é o Lula mesmo. Não pode. Não pode, não? Um roubou a palavra do outro. Isso aí o Bolsonaro passou... Ladrão que rouba ladrão tá sendo de perdão. Tá tudo certo. Olha o que você foi arrumar, tá vendo? Não, tá certo, não. Ó, finalmente, o Emanuel Neri admitiu. Parabéns. Ladrão de palavras. Eu acho que o cara tem que ter a humildade de reconhecer, né? Quem é e quem não é. Eu nem gosto de citar essa palavra. Presidente, posso aproveitar o debate, o destaque do seu Beni? Pode. Pra... Por que o senhor me chama de Everton e chama ele de seu? Porque ele é uma sumidade. Não, é medo. É medo. O seu Beni, não é à toa. É o badalo. Não é à toa, seu Beni tá de vermelho de novo. Você não entendeu ali da mensagem subliminar. Falando nisso, olha o que o Joci está falando. O Beni vai dançar uma quadrilha ou vai participar de festa junina depois que sair do programa? Não, eu Faltou só o chapéu de palha. Ô Joaci, eu vou... Ou ele pegou a toalha do piquenique e fez a camisa? Você vai levar uma distância agora. Tenha certeza que eu vou participar da sua quadrilha. Maria, rapaz. Tá todo mundo hoje se revelando aqui. Meu Deus, isso não vai acabar bem. Não. Vou aproveitar antes que o senhor me questione. Sim. Que eu sei que iria fazer. Sobre a fala do presidente Lula. Eu sempre tenho dito que uma frase maldita, por quem quer que seja, ela não apaga... O senhor quer falar maldita ou mal falada? Mal falada. Uma frase Maldita. mal falada. Mal falada. Que acabou sendo maldita. Sim. Perfeito. Não deixa de ser. Uma coisa não pode justificar a outra. Não é porque o presidente Bolsonaro falava um monte de besteira que dá o direito ao presidente Lula de falar besteira. Tá? Uma coisa não dá direito à outra. Porque quando a gente coloca essas coisas em pauta, tem gente que fala assim, mas porque o Bolsonaro falava besteira. Falava um monte de merda. O que é isso? Bobagem, perdão. Opa! Mas falava. Censura, Bobagens, censura. Caquinhas. Ó a censura, hein? Mas isso não legitima. O que a Ana Paula está fazendo que não botou o bip em cima dele? Isso pi. não legitima. Isso é maldito, viu? Só Esse é que maldito. Foi uma frase maldita, uma palavra separado. maldita. Isso é maldito separado. Não legitima o presidente Lula falar uma bobagem. E dizer que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria presidente é uma chamar bobagem Deus de muito cruel, grande. né? É blasfêmia. Essa palavra blasfêmia foi utilizada na Idade Média para queimar muita gente. Eu não gosto de utilizá-la. Mas eu gosto porque é bíblico. Não, a Bíblia tem a Bíblia do Novo Testamento e a do Velho. Eu prefiro a do Novo. Tá? Mas continuando na linha de raciocínio, infelizmente foi uma frase muito mal posta, errada, e eu acho que com relação a isso o presidente Lula deveria pedir desculpas. Para que as pessoas entendam. Com relação a outras partes do discurso, faz parte do discurso político. São pessoas políticas e aí o discurso político ele é livre. Falar da questão dos investimentos, da questão do que se faz, do combate às pautas que se defende, eu acho que é livre.
Dizer que as pessoas não devem votar em qualquer um, Não, em qualquer tranqueira. Pois é, em qualquer um, em qualquer tranqueira, em qualquer idiota. Eu também concordo. E todos nós, eu acho que devemos concordar com isso. Mas por que votaram nele? Seu Beni, a questão é entender quem é idiota ou não. Aí, quem é idiota para mim pode não ser para o senhor. Pode não ser para ele. O senhor está mudando. Ele falou tranqueira, certo? Então pronto. Como se ele não fosse uma tranqueira. Bom, se ele é tranqueira para o senhor, ele não é tranqueira para mais de 50% dos brasileiros. Aquele beijo foi... O que é que eu disse para você? Impressionante, né? Eu quero lhe dizer que esse mais de 50% há controvérsias. Tudo Há bem. controvérsia. Aí voltando àquela gracinha que o senhor falou na abertura. Só para... Qual é a gracinha? De que a eleição não se resolve antes dos votos, depois dos votos. Foi uma piadinha. Só para não perder o gancho. Não, eu quis ser cirúrgico ali. Assim, eu quis ser cirúrgico. Porque eu sou do tempo que a eleição se resolvia na hora em que o eleitor estava votando. Continua sendo. Na verdade, hoje não. A eleição se está resolvendo antes. Ô, Nery, me diga uma coisa. O que é que dá o direito do nosso presidente Lula rotular o antecessor como tranqueira? Não, eu só queria entender. Esse é o direito que cada um tem. O senhor pode me achar tranqueira, o Eric me acha uma tranqueira. Não, eu não lhe acho tranqueira. Eu lhe Entendeu? defendo até a morte. Isso é uma questão que é personalíssima. Do mesmo jeito que as pessoas que são adeptas da extrema-direita acham o presidente Lula uma tranqueira. Então, quando ele fala isso, se você pegar a fala, embora a intenção dele seja direcionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro, entendeu? O que eu quero colocar é que, dentro do ponto de vista filosófico, essa frase ela se encaixa perfeitamente. Ninguém vai votar numa pessoa achando que é tranqueira. Agora é impressionante. Se eu voto nele é porque eu não O Eric está pedindo para falar faz tempo. Um tranqueira falando do outro, é isso que está acontecendo? Não. Para uma parte do eleitorado é tranqueira, para outra não é. Cada um forma a sua convicção de acordo com os valores que carrega. Eu posso achar... Tem gente que acha lindo, tem gente que acha maravilhoso as coisas, as bobagens que o Jair Bolsonaro falava. Eu não acho. Tem gente que acha maravilhoso quando o presidente Lula fala alguma bobagem. Eu também não acho. Eu acho que o que é bobagem, dependendo de quem fala. Eric Araújo. Eu só acho que assim o povo brasileiro deveria sentir saudade do Fernando Henrique. O povo brasileiro deveria sentir saudade do ex-presidente Temer, que tinha classe, que tinha educação, Exatamente. que tinha um contexto nas suas frases, nos seus discursos. Isso só prova tanto a fala do presidente Lula como o que o ex-presidente Bolsonaro falava de bobagem, só prova que a educação é o caminho correto para o nosso país. E hoje o que nós vemos é um presidente que só olha para o retrovisor, que os problemas do governo é sempre culpa do governo anterior. Ele esquece que o partido dele governou esse país por mais de 16 anos, está indo aí para 18 anos de governo da esquerda, vamos dizer assim. Não gosto de usar esse termo, mas não tem outro para classificar. E a gente fica nessa discussão de dizer assim, ele falou besteira, mas o outro também falava. Ele falou isso, mas o outro falava aquilo. O povo tem que parar disso, gente. Quem é o atual presidente? O atual presidente é o Lula. Quem está falando atualmente é ele, não é o outro. Se o outro falou também, é passado. O que a gente tem que se atentar é o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é um país com a economia quebrada. A prova disso é a proposta do nosso ministro da Fazenda, que diz que se não houver o aumento da IOF, a economia vai colapsar. Isso não sou eu que estou dizendo, é eles. São eles que estão dizendo, não é eu. Eu não estou tirando isso de nenhuma fake news. Agora, o que eu quero colocar é que se essa palavra maldita, que para mim não é mal falada, não, é palavra maldita, que o Emanuel Nery deu como exemplo, fosse falado por alguém da direita, o STF já tinha dado 24 horas, doutor Irã, para ele se explicar. Porque a fake news só existe quando é alguém da direita que fala. Só vai alguém para o inquérito das fake news quando é alguém da direita que fala. Esses dias o próprio Lula falou, que disse que no governo, quando ele foi interpelado por uma jornalista da Globo, doutor Irã, que até me estranhou, sobre a questão do rombo fiscal. Ele disse, no meu governo não existe rombo fiscal. Existiu rombo fiscal no governo anterior.
Isso não é uma fake news? Isso não é uma mentira? Vai alguém da direita falar isso que já estava no inquérito das fake news. Porque quer queira ou não, isso, para quem não tem conhecimento e discernimento no nosso país, vai entender o que? O governo Bolsonaro foi ruim, porque deixou um rombo no país. Então, assim, a gente tem que ter discernimento também para saber separar. Hoje, quem é governo é Luiz Inácio Lula da Silva, e a grande verdade é um disseminador de mentiras e ninguém faz nada. Ele é um disseminador, confesso, né? Confesso. Que é bom que se diga isso. Exato. Cícero, a sua opinião sobre tudo isso? Olha, o Everton, a gente vive um momento, entendeu, que tem que existe dentro de todo o contexto político, né, não me vem na cabeça agora o termo, mas um público-alvo de lacração. Né? É isso que a gente vê hoje, né, um público-alvo de lacração. Então, o que dá engajamento, isso é orientado por quem quer que seja, por marqueteiro, sei lá tem que ter essa frase da lacração, né? E a política hoje também ela personificou o Satanás, né? Então você tem Satanás personificado ou na direita ou na esquerda, né? Onde quer que seja. Diferente, e aqui eu tenho pessoas aqui, né, com um tempo de vida mais ou menos parecido com o meu, que a gente pode falar isso. O Leonel Brizola foi um dos maiores inimigos de Roberto Marinho. Eu nunca vi o Brizola se referir a Roberto Marinho. Nunca vi ele se referir nas suas críticas a Roberto Marinho. Ele se referia à Rede Globo. Essa Rede Globo de televisão... Né? E a gente vê o nível de políticos que a gente tinha aí, para não citar outros aí, eu puxo brasa para o meu assado, porque a gente tem Pedro Simon lá no Rio Grande do Sul, enfim, entre outros, né, políticos históricos. E hoje vive isso aí. Então, você vê o presidente Lula, no momento que eu me parece que a lucidez dele não é exata. Plena. Nos dias atuais, até por conta da idade, isso é compreensível, né? Mas ele entrou nessa questão da lacração, do engajamento, onde também tem que... E aí a população entendeu que precisa de gestão, que precisa de coisas positivistas, acaba embarcando nesse negócio. Né? Eu acho que é muito... A gente vive isso e aí a imprensa, a sociedade como um todo tem que se unir, as entidades organizadas, como é a entidade do Dr. Irã, nesse sentido de que, olha, a gente tem que tentar fazer alguma coisa. Né? O próprio judiciário hoje, para o judiciário nosso de 50 anos atrás, a gente tinha uma visão de um judiciário, né, como um corpo técnico, né, um corpo de sábios, de juristas, né, de conduta irrepreensível. Hoje, o que a gente tem? Hoje você vê aí, assim, juiz que atende interesses aqui, recebe por ali, recebe por lá. Eu não estou falando do dinheiro, mas essa questão do tomar lá, da cá, da questão dos favores, sempre existiu isso. Agora, não do jeito que a gente vê hoje. Né? Tudo funciona na base do o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com isso? Então, infelizmente, essa é a nossa realidade. Lembra do Ibrahim Suede, que ele dizia, cavalo não sobe escada. Exato. Inclusive tem uma rua dele aqui em Porto Velho. Era um jargão, tem. Muito justa homenagem a Ibrahim Suede, ostentando o nome de uma rua aqui em Porto Velho. Eu acho que esse idiota nunca viu Porto Velho nem no mapa. Aí vem um outro idiota e bota o nome dele numa das ruas da capital de Rondônia. Mas eu acho que aqui tem um monte, né, ô Benito? Tem um monte, se você me permite, tem um monte de... Eu acho que tem... Garrincha veio aqui... Vem jogar uma vez. Clara Nunes. Esquece. Cláudio Coutinho. Cláudio Coutinho. Né, eu já vi umas coisas bacana, aqui meio assim... Não, mas a implicância dele é com o Ibrahim Suede só porque o cavalo não sobe escada. O problema do menino não é com o Ibrahim, é com o cavalo. Se subir, eu coloco os outros, ele ignora os outros nomes. Tantos nomes de pioneiros que poderiam estar aí sendo homenageados,
Vem rua. Calma, mas aí ele, rua, é porque rua não sei o o senhor quê. Beni, calma, que o senhor só pode ter nome de rua quando o senhor for lá pro céu, se é que vai, tá? Então calma, tá? Ele tá querendo que o nome dele vai para uma rua. Não pode, seu Beni. É o que eu desconfio, pelo menos, porque é uma obsessão ele querer tirar o nome da rua Ibrahim Suede. Não, senhor. E sabe o que vai acontecer? prefiro- Usando os termos dele, Eu prefiro- quando ele morrer, Eu e prefiro- vai demorar, vai aparecer o idiota querendo botar o nome dele no lugar da rua Ibrahim Suede. Não, deixa o Ibrahim lá. Eu prefiro meu nome num puteiro com relação a esse cara aí. Pronto, tá Mas não tem resolvido. mais, nem isso tem mais hoje. Mas nem existe mais esse negócio que Nem você isso falou aí. tem. Mas Nem é existe sua. mais. Agora- Agora é casa de tolerância, meu amigo. Agora, essa questão das homenagens, desculpa eu Não, cortar, essa questão das homenagens em Porto Velho tem uma coisa muito curiosa, né? Logo que eu cheguei aqui, ainda na rede amazônica, né? Eu fui fazer uma cobertura na prefeitura, o Mauro Nazif era o prefeito, e tinha uma placa, não sei se os senhores lembram, ali em frente a prefeitura, ali na biblioteca ali, uma placa onde Tancredo Colete Neves... ali. Hã? Praça João Nicolete ali na Eu no não Palácio lembro o Tancredo nome. Neves. É na frente da igreja ali. Aham. Tinha uma placa onde, fazendo referência a Tancredo Neves, a morte do Tancredo Neves, ele sendo assassinado, não sei quem assassinou ele, em 21 de janeiro. Foi a primeira coisa que eu olhei de, gente, mas isso aqui passou por todo mundo, estava ali na placa. Não tem mais essa placa ali. E também ainda tem outra dele do Ibrahim Suede. FBAPA, Festival de Besteira que assola o país. Né? Esse pessoal tem que parar de falar besteira. Os presidentes, esses bando de babaca aí, parar com isso. Eu não vou chamar pornofonia, viu? Porque senão eu vou ser censurado do programa aí. Já peguei, ele tá com cartão vermelho aqui, viu, Benito? Tá ferrado, os dois aí. O anti-horário e você. Tá ferrado. Clodovil também não tinha papas na língua, viu, Irã? Também não tinha. Também, verdade. Né? E falava... Olha, tá aí outra sugestão boa para o nome de uma rua aqui em Porto Velho. Clodovil Hernandes. Rua Clodovil Hernandes. Clodovil Verdade. Hernandes. Aí, viu? O que o senhor acha disso, seu Beni? Eu aprovo. Ah, viu? O problema dele é com o verdade. Ibrahim Suede. É verdade. Ai, Só meu porque Deus. o cavalo não sobe escada. Ai, meu Deus. É desse jeito. Tá dentro dessa discussão toda aqui, seu Beni. O que o senhor tem a falar? Já que a gente Que já aproveita. esqueceu a discussão também, né? Não lembra mais. Como não lembro mais? Não, então, por favor. Eu já disse que eu sou contra toda essa palhaçada de denominar ruas de Porto Velho com nomes de pessoas Tá, que esse não assunto já têm nada a encerrou. ver. Não, Esse é sobre, assunto se encerrou. sobre o seu próprio destaque, Beni. Ele nem lembra mais do destaque Rapaz, dele. O meu destaque nós já discutimos. Não, mas o senhor não O deu a sua opinião. pronunciamento Do presidente. do presidente Lula e vocês não deram bola, agora vem me encher Como o não? saco. Eu passei quase meia hora Entendeu? falando aqui. O único que contestou dessa mesa foi o anti-horário. É. Na verdade, eu não contestei, eu contextualizei. Tá, gente, é o seguinte. Agora o Sicoob, a cooperativa que está sempre ao lado do produtor rural, na Rondônia Rural Show, está oferecendo as melhores condições financeiras para quem quer investir, crescer e fortalecer o agro. Preste atenção nessa mensagem. E o Sicoob é seu parceiro ideal. E que tal a gente falar um pouco mais sobre o cooperativismo? Por isso, vamos conversar agora com Ademir Stime, ele é o presidente do Conselho Sicoob Centro. Ademir, seja bem-vindo à programação da SIC TV. Explica pra gente, pra quem ainda tem dúvidas, o que é o cooperativismo? O cooperativismo acho que a gente precisa entender ele como um movimento de união de pessoas, a gente precisa entender bem isso, né? E acho que perseguindo aí colocar o dinheiro em função, né, desses indivíduos, desse grupo de pessoas, para promover justiça financeira, prosperidade e desenvolvimento. Então o Sicoob tem tentado atuar forte nessa proposta de negócio, é um modelo de negócio que tem o foco principalmente de manter a economia regional, cuidar do dinheiro de Rondônia, fazer com que fique aqui em Rondônia e que possa promover o ambiente produtivo, seja a partir do produtor rural, que está muito hoje aqui espalhado, né, no Parque da Rondônia Rural Show, seja a partir de apoiar os pequenos negócios, né, e os médios negócios de Rondônia para gerar mais emprego e renda, enfim, criar multiplicadores de oportunidade para que a gente possa, de verdade, estar desenvolvendo a nossa região, desenvolvendo Rondônia e desenvolvendo todos os municípios onde o cooperativismo, a partir do Sicoob, tem atuado. E como você falou, né, o Sicoob tem diversos diferenciais
para atrair ainda mais esse cooperativismo juntamente com esses produtores rurais, que é o foco aqui da Rondônia Rural Show, né? Perfeito. Eu acho que a gente eu costumo dizer que a gente virou um ecossistema de negócio muito forte. Quando a gente olha para o que compreende, né, as cooperativas que atuam aqui no norte, pegando Rondônia e os estados de divisa, a gente atua um pouquinho ali no Mato Grosso, um pouquinho no estado do Amazonas e Roraima, virou um conjunto de interesse de negócio muito grande. São mais de 430 mil cooperados, mais de 70 mil empresas dentro desse ecossistema, né? 15 bilhões e meio de ativo. Então virou um modelo de negócio que tem conseguido de verdade fazer um impulsionamento, uma transformação considerável na economia de Rondônia. A gente não tem dúvida que um dos grandes fatores de otimização do que a gente tem visto da economia de Rondônia, tem uma expectativa para ser anunciada agora por esses dias aí, né? Do segundo maior crescimento do PIB dentro das unidades de federação, o Estado figurando aí entre os menores índices de desemprego. Então, para nós, isso está diretamente ligado à capacidade de Rondônia de se organizar dentro do cooperativismo. E quando a gente olha para o Sicoob, da oportunidade que o Sicoob tem gerado de um melhor ambiente de negócio, um melhor financiamento da atividade rural para o produtor rural e para todos os outros meios produtivos, né? Ademir, mais uma vez o Sicoob presente aqui na Rondônia Rural Show Internacional. Como que vocês avaliam a importância da feira? Afinal, ela é a maior feira do agronegócio da região norte e ela vem para fomentar ainda mais o que temos de mais rico aqui, né? A Rondônia Rural Show, para nós, tem a cada ano se mostrado mais um termômetro e também uma amostragem, eu acho, da força do agro. Como a gente precisa reforçar essas identidades ainda do nosso estado, do nosso país, né? Como de verdade uma grande capacidade no agronegócio. Então, acho que isso aqui mostra muito esse potencial, mostra, quando a gente olha para as tecnologias que estão aqui, a gente acho que consegue ver tudo que a gente ainda consegue transformar e escalar a economia do agronegócio e, com isso, causar também essa proposta de desenvolvimento, mais emprego, mais renda e melhor condição de vida para quem resolveu viver aqui no norte. E o Sicoob acho que tem se posicionado no meio disso de uma forma muito estratégica. A gente vem na feira, reencontra cooperados, parceiros de negócio, fornecedores que estão aqui expondo, que são cooperados, nós também, e tem um tempo de qualidade aqui para, acho que, pegar na mão do produtor rural, refazer os contratos, se colocar à disposição de novo do agronegócio, mas principalmente também fazer negócio, né? Acho que mostrar a nossa utilidade e criar as oportunidades de negócio que Rondônia precisa e que o agronegócio precisa para escalar a nossa economia e melhorar a condição de vida de todo mundo que está disposto a trabalhar por Rondônia e viver por Rondônia. E Ademir, para quem ainda não é um cooperado Sicoob, aproveita e faz esse convite especial, né? Eu acho que essa proposta vale para todo mundo. A gente falou muito aqui hoje desse público específico. Estamos dentro da feira, estamos dentro da Rural Show, né? Mas o Sicoob não é um modelo de negócio para o produtor rural, tão somente, né? Ele é para o produtor rural, ele é muito bom para o ambiente de empresas, pequenas empresas, ele é muito bom para as famílias, ele é muito bom para o profissional de saúde, para os profissionais liberais. Então, tem um portfólio de produto hoje que vai do agronegócio, mas passa pelos meios de pagamento que são muito importantes para o ambiente de negócios, para as empresas. E quando a gente vai para o portfólio de pessoa física, de seguro, a consórcio, a linhas de investimento, conta corrente, cartão de crédito, realmente tudo que se encontraria em qualquer grande banco nacional. Convido a conhecer, né? Você vai ter dentro do Sicoob e vai ter dentro de um modelo econômico que é muito legal, que eu acabei de falar que o propósito é impactar na economia local, é cuidar do dinheiro regional, do dinheiro de Rondônia. Então você vai ter a qualidade de um grande player do sistema financeiro e cuidando assim numa forma de economia solidária, de economia regional, causando desenvolvimento, emprego e renda aqui no lugar onde você escolheu viver. Então, acho que tem isso, tem toda a qualidade que você precisa do sistema financeiro, tudo de oportunidade e com uma pegada assim de escolha, né? Eu convido muito para que você conheça e faça essa escolha de verdade, acessar o sistema financeiro a partir do cooperativismo e ter a certeza que vai encontrar no Sicoob um ambiente perfeito para essa experiência. Com certeza. Muito obrigado, viu, pela participação. Conte você também com o Sicoob. Eita, que maravilha, gente. O Sicoob
Cicobi conosco aqui, muito nos honra. E a gente, assim, acaba também com essas informações prestando um serviço de utilidade pública. Cicobi é mais do que uma escolha financeira. Cicobi é Cicobi, ok? Deixa eu trazer aqui uma pergunta de um telespectador. Quem é que está aqui com a gente? Ele diz assim, é o Edgar Francisco. Boa tarde, dinossauros. Estamos ligados aqui, Edgar e Cida. E vocês estão errados. A culpa do Bolsonaro foi a língua e a culpa do Lula foi a 61. Ah, para, Edgar. Não, isso é golpe baixo. A camisa do Beni é da quadrilha do INSS do mês de junho. Chamou de quadrilheiro. Eu não posso aceitar isso do meu irmão Bani. Rarim Freitas, boa tarde e abraço a todos. Tem que dar um desconto para o presidente, pois ele foi diagnosticado com labirintite. É verdade. Mais conhecido como muita cachaça. Eu disse outro dia, eu fui num bar aí e bebi, rapaz. Eu me empolguei. Saí de lá com labirintite. Impressionante. Mas não falando besteira, né? Não sei, porque eu não me lembro. Eu falei tanta coisa. Rapaz, o cara que toma, não tem jeito. Ele paga o preço. Ele vai acabar falando besteira. Márcio Castro Rodrigues. Meu Deus, Everton. O Cícero, um esquerdopata para polarizar o debate. O senhor está mais próximo do Emanuel Neri ou do Eric, do Beni e do Ira? Eu sou um liberal, mas não adianta, o povo não acredita nisso. Botaram um carimbo. Mas é só um carimbo. Eu sou esquerdista, enfim. Eu sou pelo que é certo, pelo que é correto. Pelo menos eu fui ensinado assim, né? E tento manter esses valores, né? O Márcio, pelo jeito, ele te assiste na Rema, porque ele está dizendo, ele está criticando algumas coisas que você fala lá. Se está criticando é porque assiste, né? Obrigado ao Márcio pelo carinho e pela audiência. Então, assim, ó, missão cumprida, né? Com certeza, obrigado pelo carinho. Me amem ou me odeiem, mas me assistam, por favor. Eita! Emanuele Cícero, é para equilibrar o debate. Olha aí. Eu não sabia que você tinha essa pecha já aqui no programa, né? Tá estereotipado já como... Não, ele já está debaixo do cacete. A minha posição é muito parecida com a sua, Cícero, nesse sentido. Eu defendo o que eu acho correto, critico o que eu acho errado. Agora, eu não tenho culpa se a maioria das vezes eu tenho um posicionamento que desagrada algumas pessoas porque estereotipam tudo. Não precisa estereotipar, a gente tem que respeitar. Agora, todos os demais posicionamentos agradam o senhor, é isso? Não, senhor. Todos os que eu discordo, eu falo. E os que eu concordo, eu reafirmo. Esse ponto eu concordo com o Emanuel Neri. Ele é um cara que defende aquilo que ele acredita e nem sempre aquilo que ele acredita é de uma vertente, né? Mas, enfim... Mas depois que pega o carimbo, olha no caso aí do Cícero e o Márcio Castro Rodrigues, pronto. Né? Ele falou, eu imagino que tu deve ter defendido uma situação da esquerda e defendeu 50 da direita, mas daí tu já está condenado. Eu tenho. Tem pontos aí que eu falo, que eu inclusive digo, olha, em relação ao Bolsonaro, algumas coisas da família que ele defende, que eu falo que eu sou 200% Bolsonaro. Assim como tem coisas que, cara, isso é sem pé nem cabeça, não faz sentido nenhum, né? Então, mas isso é o bom da democracia. Quer um exemplo, Everton? Quando o Bolsonaro ele sancionou a lei do abuso de autoridade, eu bati palma. A lei do abuso de autoridade foi uma lei no governo que entrou em vigência no governo dele e foi uma lei excelente para poder conter abusos, pelo menos eu vi resultado prático em processos judiciais que a coisa funcionou porque foi apontada a possibilidade de aplicar a lei de abuso. Lá no Conselho, o senhor não abusa da sua autoridade, né? Não, primeiro que o seguinte, né? O Nery é uma pessoa que a gente respeita muito, mas ele... Tá difícil conviver, viu? Tá muito difícil. Falar em abuso. Quando eu elogio é ruim, quando eu critico é ruim. Eu quero dizer que o Marlon já está estudando o documento que vocês enviaram para ele,
justamente sobre isso. Aí, em função de a gente ter que aguentar Emanuel Neri, queremos todos aumento. Aí que botar insalubridade, botar um monte de coisa. Sim, Beni. A sorte Aquele papelzinho que tem nas paredes, nas repartições públicas, onde atende ali o cidadão, que está lá escrito, desrespeito, não sei o quê, vai preso, código disso, código daquilo. Só lorota. Isso não é abuso de autoridade? Não. Como que não? Olha, é proibido você colocar um texto de lei na parede. Aquilo ali é reprodução do texto da lei. Reprodução do texto da lei. Ele só está... Olha, as pessoas têm que entender, seu Beni, que o funcionário público, ele está ali para atender, está ali para trabalhar, não está ali para ser desrespeitado. Está ali para ninguém ir lá xingar ele, abusar ou querer bater, igual a gente vê. E quando é de lá para cá? O que é errado... acontece muito. Se acontecer, representa e um funcionário responder processo administrativo, vai ser punido. Seu Beni, o que é errado é errado. Eu não posso dizer que porque o fulano fez coisa errada, me dá o direito de fazer também. Não, não dá. Não dá. Não estou dizendo isso. Não pode ser desacatado no exercício do seu trabalho, do seu ofício. Ele está lá para atender as pessoas. Às vezes ele está lá fazendo o trabalho dele da melhor forma possível. Chega um aloprado, com ignorância, entendeu? Então é bom que esteja aquilo ali explícito, porque aí o aloprado, quando ele chega lá, ele vai ler. Pelo menos se tiver um pouquinho de juízo, ele vai pensar, pô, não vou abusar, porque pode sobrar para mim. E é a lei. Ninguém está fazendo nada demais, não. A lei é a lei para todo mundo. O que é abusar? Desacato a servidor. O que é abusar? Eu como cidadão, chegar lá, estou precisando do serviço. Certo. Eu estou vendo que a coisa não está funcionando. Eu não posso falar nada? O senhor pode falar. Respeito e educação vale em todo lugar para todo mundo. Mas o Beni falar com respeito à educação, aí também tu quer o que é mais difícil, né? Ele não consegue. Começar com essa voz de trovão dele, ele já começa usando a potência da voz para intimidar o pobre dos funcionários públicos. Falar de Bolsonaro é curioso, né? Porque o Bolsonaro, eu acho que talvez seja um dos personagens da nossa república de extremos, né? Ele saía de um e ia para outro, assim. Eu vou dar um exemplo da Polícia Rodoviária Federal. Aquele rapaz, o Silvinei Vasquez, né, que está respondendo o processo, que foi preso da história da PRF, de recolher os ônibus, enfim, porque estava... teoricamente, estaria apoiando o Bolsonaro, etc. Ao mesmo tempo que o Bolsonaro publicamente disse assim, ó, acabou essa história de radar escondido para pegar motorista. Vocês devem lembrar disso, né? No primeiro ano de mandato dele, ele mandou retirar todos os... Acabou. Isso aí não tem nada de educativo. Aquele jeito dele de se manifestar, enfim, diz, ó, não tem mais... E o que eu concordo com ele, eu acho que não tem nada de educativo em você estar escondido para tentar pegar um... Né? Olha aqui, professor Enison Marinho, eu já estou pegando ódio da Rua Ibrahim Suede. Como, Beni? Porque a prefeitura e alguns vereadores já disseram que iriam arrumá-la o mais rápido possível, mas até agora nada. No bairro Socialista, temos a Rua Che Guevara. Abraços a todos, professor Enison Marinho. E agora, seu Beni? Quando é que ele veio aqui em Rondônia? Quem? O Tchê? Não, eu acho que ele nunca pisou aqui. Aliás, ele nunca ouviu falar de Rondônia. É duro, viu? Olha, lógico que para uma rua dessa, passou pela Câmara, né, dos vereadores, né? É bom de saber quem eram os vereadores. Mas nunca mais de votar num cara desse, cara. Pô, Che Guevara. Ele tá meio sem ter o que fazer. Eu tenho a impressão que não passa pela Câmara, não, viu? Isso aí é no Bairro da Balsa. Não, toda lei tem que passar. Não, mas tem aquela coisa, quem concorda permanece sentado. O cara não sabe nem o que é. Como é que chama essa rua? Tem o nome da menina aí, não sei. Rua Carla, rua não sei o quê. Rua Daniela. Daniela. A não ser, seu Benito, Andréia, Daniela. que ainda não tenha sido Daniela, regulamentado por não sei lei. o quê. Todo bairro que já está regulamentado por lei tem que ter sido aprovado lá pela Câmara. Não, então pelo menos coloca lá, né? Quem é ou quem foi Daniela. Não, mas na criação da lei tem. Com certeza. Mas tem que colocar lá. Justifica. Mas a história da Daniela, meu amigo, se você, não cabe numa plaquinha dessas. Essa mulher tem uma vida sofrida. Aí vai escrever, vai ter que escrever uma novela ali na placa. Não cabe. Daniela?
E a Andréia? Tu não sabe o que ela passou, essa mulher. Até virar nome de rua. A vida dela foi difícil, meu amigo. Foi, né? Foi. Olha aqui, ó, o Ítalo Donini. Ítalo. Buenas. Ele não podia faltar, né? Buenas. Acabo de chegar e me colocar na frente da minha máquina falante para ver essa douta mesa. Dar a notícia e trazer informações. Apenas olhe a fita... E aí ele manda uma foto aqui da TV aparecendo o Emanuel Neri com esse chapeuzinho e a fitinha vermelha. Apenas olhe a fita encarnada no chapéu do Che Guevara. Encarnado é bom. Não uso mais o meu para não ser confundido com ele. É que um dia ele saiu na rua com o chapeuzinho e chamaram ele, ô Emanuel Neri. Ele disse, meu Deus do céu, sou inocente. Eu tô esperando o chapéu que ele me prometeu, viu? Que eu vou usar. A todos o meu cordial bom dia. Deus conosco, e recebam com carinho, sem distinções, o meu mais caloroso e cordial grande quebra-costelas do tamanho do meu Rio Grande e com o carinho da nossa Rondônia. Deus conosco, sempre, aliás, só Ele para nos fazer aturar esse menino que além do sangue encarnado, até os cabelos desta cor. Grande e excelente final de semana. Valeu, Ítalo. Você não sabe o que é pra nós aqui, tem que aturar a figura aqui. Um abraço, Ítalo. Tô esperando o chapéu, viu, Ítalo, que você me prometeu. Eu acho que ele vai te dar um chapéu. Ele te deu o chapéu. Deu um chapéu. Né? Ele te deu o chapéu, Mas tem mais gente aqui que eu quero dar atenção. O pastor Celso em Cacoal nos assistindo. Dizendo assim, boa tarde a todos os dinos. Pergunte ao Emanuel se no governo Bolsonaro foi feita alguma obra no Rio São Francisco, que precisou fazer outra depois no governo Lula. Que Deus abençoe a todos. Um abraço. Peço ao Emanuel também para dar um abraço no meu amigo Manuel Neri. Diga que é o Celso daqui de Cacoal. Que Deus abençoe. E quanto às ruas de Porto Velho, não temos uma rua com o nome do Dr. Jaco Atala, que foi um grande homem para esse estado. É verdade. É verdade. É isso. Né? Falou certo. É verdade. O Dr. Jaco Atala já passou da hora. Sérgio Carvalho passou da hora. Sérgio Carvalho. Vixe. Emanuel Neri, ele está perguntando aqui se no governo Bolsonaro foi feita alguma obra no Rio São Francisco que precisou depois, no governo Lula, consertar. Eu acho que é uma pergunta muito específica, né? O que a gente tem é que a transposição do Rio São Francisco, ela começou lá nos mandatos do presidente Lula, presidente Dilma. É uma obra que não é pequena, não é uma obra para ser feita em nenhum governo, em 2, em 3, ela é imensa pela sua grandiosidade, sua importância e a sua relevância técnica também. Houve, no governo do presidente Bolsonaro, a inauguração de alguns segmentos da transposição, ou algumas partes da obra da transposição foram inauguradas. Esse algumas partes quer dizer alguns trechinhos. Alguns segmentos. É um trechinho. É porque, assim. como eu estou dizendo, é uma obra imensa. Entendeu? Quando ele podendo diminuir, ele diminui. Mas Everton, mas Não foi concluída. Não foi concluída. E não tinha água. Não foi concluída ainda. Quando Até colocaram hoje água, ainda não foi cortaram. concluída. Até hoje... Quando ou colocaram água, Por cortaram. isso que, às vezes, Everton, quando sai uma matéria falando, inaugurado o trecho da transposição, aí a pessoa pode, de novo, essa obra já foi feita, gastaram dinheiro 3 vezes, 5 vezes, 10 vezes, às vezes não é isso. É que segmentos da obra vão sendo inaugurados à medida que vão sendo prontos. Tira de 10 km, 20, 30, e vão sendo inaugurados. Se tiver acontecido algum evento como esse, de ter que ser refeito, infelizmente isso aí não é mérito ou demérito do governo. Uma sugestão. Cada trecho que foi inaugurando deveria receber um nome. Mas eles falam, o trecho entre tal e tal, entendeu, seu Beni? Trecho Dilma Rousseff. Não. Trecho Michel Temer. Não, seu Beni. Não, seu Beni. Porque isso é personificação da obra pública. Isso é proibido pela lei de improbidade administrativa. É proibido. Por que avenidas e ruas podem? Porque já morreram. Pode de pessoas que já faleceram. O administrador querer personificar foi o que eu falei ainda agora. O senhor só não é nome de rua porque o senhor, pelo menos, parece vivo ainda. Entendeu?
Parece, viu? Não, que a gente nunca sabe, né? Mas Olha aqui, ó, o Geraldo Moraes. Parabéns, Everton, pela ilustre presença do Cícero no programa. Obrigado. Grande jornalista de personalidade respeitada. Obrigado, Audiência garantida. Papai. Muito obrigado pelo carinho. Obrigado aí pela referência. É, bacana. Cícero Eu Moura Obrigado. sendo festejado. Eu sou obrigado a chamar um intervalo, perfeito? A Ana Paula está me fazendo sinal, já está descabelada lá, avisando, e a gente volta logo, logo depois desse intervalo. Estamos de volta com o nosso papo de redação aqui na sua SIC TV e nas emissoras que formam a Record TV, que são espalhadas por todo o estado. Você também que nos assiste pelo YouTube, o nosso muito obrigado. E ainda pelas antenas parabólicas. A gente recebe mensagens, não só aqui, mas lá no SIC News, por exemplo, dos recantos mais longínquos desse estado. Muito legal. A gente agradece a você que nos acompanha, até porque com essa nova antena digital que nós vimos aí implantada, se o cidadão que tem antena parabólica quer assistir a Record, ele vai assistir, na verdade, a SIC TV, a programação nossa, claro que tem a programação local e também com a programação nacional. Gente, vamos falar agora da Saga. Eu quero trazer um link, porque a Saga apresenta o desafio de 72 horas para convencer você a levar o seu carro novo. E a Letícia nos traz mais informações. Quero dizer, inclusive, Letícia, que eu já estou convencido. Por favor, Letícia, traga as novidades para nós. Oi, gente, passando aqui, ó, para fazer um convite muito especial. Últimas horas aqui das 72 horas insanas da Saga Primeira Mão Seminovos. A oportunidade para você garantir o seu seminovo com condições especiais é aqui, então corre para cá e não perde tempo. Kelvin, conta pra gente as condições especiais, ó, deste lindo veículo que você traz aqui pra gente. Perfeitamente, olha só, nessas 72 horas insanas, essa linda oferta desse Onix LTZ Plus, ele está saindo por apenas R$ 98.990, só que nós temos uma oferta mega especial nele. Conta. Ele está saindo por R$ 92.990. Pode melhorar? Com certeza. Como? Esse veículo, ele sai com até 2 anos de garantia para você dirigir com aquela tranquilidade. Uau. Total sossego. Maravilha! E ele tá lindo esse design, a cor então, né? 2023-24. Uau! E olha, então o pessoal tem hoje até que horas para vir aqui e garantir esse lindo veículo? Nós estamos de mega plantão. A ordem do gerente é, enquanto houver clientes, nós estamos aqui para te atender da melhor forma. É 72 horas insana. É pra gente não perder negócio. Fechar aquela negociação no seu seminovo para você estar com a sua garagem aí com aquele belo seminovo. Olha só, então não perca tempo, vem pra cá, procura o Kelvin, procura toda a equipe aqui da Saga Primeira Mão Seminovos e aproveite, tá? As 72 horas, ó, tic-tac, estão passando, vem que eles vão estar esperando por você hoje, então aproveite e vem pra Saga Primeira Mão. Volto com vocês no estúdio, até mais. Muito obrigado, Letícia. Daqui a pouquinho ela está de volta aqui para trazer mais informações para a gente sobre essa promoção da Saga nesse final de semana. Gente, eleições do ano que vem. Vamos falar um pouquinho sobre Rondônia, sobre os nomes que estão se apresentando aí, governo do Estado e Senado, que é a grande discussão hoje. E a gente acompanha, nem tão perto, mas também nem tão longe, porque a gente sabe que qualquer momento, qualquer movimento pode mudar tudo. Eu gostaria de ouvir o Cícero, seu posicionamento, como é que você está vendo as eleições do ano que vem? O que tu prevê que pode acontecer a partir de agora? No nosso cenário aqui estadual? Sim, estadual. O que a gente tem de definido, né, Everton, segundo, se for seguido à risca o que disse Jair Bolsonaro,
de candidatos, nós temos Marcos Rogério para governo, né? Fernando Máximo e o Bruno Scheid para Senado. Pronto. Isso de um lado. De um lado. Agora, o que eu ouvi, eu fiquei a semana inteira lá em Ji-Paraná, inclusive até por conta da minha coluna, de escrever sobre política, né? A gente vê muitos nomes, muitas possíveis composições, com o Adailton Fúria, né, correndo por fora, digamos assim, com essa possibilidade de realmente ser um candidato, ao mesmo tempo que o ex-prefeito Hildon Chaves também vem caminhando bastante. E o vice-governador? O vice-governador disse lá na Rondônia Rural Show, antes de ontem, eu ouvi da boca dele conversando que ele é candidato. Então nós já temos, assim, Marcos Rogério e o vice-governador Sérgio Gonçalves. Esses dois já estão no páreo, assim, né? Vamos ver o que vai virar. Nós temos também, ele está agindo como candidato, embora ainda inelegível, Ivo Cassol, que é um nome, eu tenho dito aqui. Se o Ivo Cassol sair candidato, nós vamos ter uma eleição. Se ele não sai candidato, vamos ter uma outra eleição. E o nosso amigo Joaci está em Brasília para isso, né? Agora a gente está falando em Cassol, né? Mas também. Na verdade, o que eu posso garantir é que o que hoje trava a candidatura, e a única coisa que trava a candidatura de Ivo Cassol é a decisão que tem que ser tomada pelo Senado na mudança dos prazos da inelegibilidade. É a mini-reforma legislativa que Isso. Essa votação. Na verdade, porque são duas situações. Apesar que Brasília não é o único problema para o Cassol, né? Não, a questão judicial, agora, sim, zero. Eu tenho aqui... As outras, o doutor Joaci ele tem explicado bastante isso, as outras repercussões com relação a Rondônia. A Rondônia. Todas elas não preenchem todos os requisitos que a lei da ficha limpa exigiria para... São necessários 5 pré-requisitos para inviabilizar uma candidatura. Mas tem que ser os 5. Por conta de improbidade. Exato. Então, o que acontece? Isso é decisão de juízes e juízas. Não está nos processos de Ivo Cassol 2 elementos. Enriquecimento ilícito, não existe, nem danos ao erário. Ele não causou danos ao erário porque, na verdade, não vamos nem dizer o crime, mas os erros que o Ivo cometeu foi de pegar, exemplo, ele tinha 10 milhões para fazer uma obra. Se ele faz uma licitação para uma empresa ganhar, né, tudo certo. Ele gastaria os 10 milhões e aquela empresa iria receber pelos 10 milhões, fazendo todo o serviço. O que aconteceu que ele fez, obviamente, eu estou falando de coisa de 20 anos atrás, numa cidade de Rolim de Moura, que era metade do que é hoje, e que eu imagino para você ter até um assessor jurídico era uma dificuldade, não é? E o que aconteceu? Disseram para o governador, para o prefeito, não, você pode fracionar a obra. É fracionar? Fragmentar a obra. O que ele fez? Ao invés de fazer uma licitação, fez 5. No total dos mesmos 10 milhões. 2 milhões para cada. Então, cada empresa, e mais, as empresas todas fizeram o serviço, realizaram as obras, todas elas receberam 10 milhões e nem um centavo a mais, e está dito na sentença, até no STF, dizendo o seguinte: os preços cobrados foram dentro dos valores do mercado. A discussão entregaram as obras. Entregaram as obras. Então o resto, é viu, Cícero? O resto é muito... assim, ó, se você defende uma candidatura do Ivo, tu diz que está tudo certo. Eu estou dizendo que nós apenas repercutimos o que a gente ouve. Então vem alguém que não quer o Ivo Cassol no par, ele me conta uma outra história. E aí eu fico sem acreditar, eu vou buscar na fonte. E aí eu descubro, e aí eu tenho inclusive sentenças de juízes nesses casos, e são todos iguais, de que realmente o problema são as fragmentações, e importante, sem enriquecimento ilícito e sem dano ao erário. É um vício formal, né? Então o que o Ivo precisa? O Ivo precisa que lá em Brasília, o Senado, porque são duas situações.
Uma é um projeto, me parece, do PDT, que muda a contagem do prazo da inelegibilidade. Né? O que é inconstitucional, e isso é por isso que tem que ser mudado, é que o cara começa a cumprir uma pena, vamos dizer, de 2 anos de detenção, sei o quê. 2 anos. Aí ele cumpre os 2 anos e aí começa a contar os 8 anos. Né? Depois disso. Sendo que ele Não, já mas teve... não é só isso não, Everton. Não é só isso. O problema é que a inelegibilidade, ela começa a contar da condenação. E aí, enquanto ele está recorrendo, ele está inelegível. Enquanto ele está recorrendo, às vezes, ele está ali inelegível. E depois, quando ele cumpre a pena, aí ele começa a contar de novo. Então, aquele prazo que a lei queria que fosse 8 anos que a pessoa ficasse inelegível, vira 16, vira 20. Entendeu? Essa é a grande controvérsia, na verdade. Vira um afastamento eterno. E nós não podemos ter, no nosso ordenamento, nós não temos penas em nenhuma espécie que sejam eternas. Então, é uma correção que o Legislativo tem que fazer para poder dar a interpretação conforme a Constituição, é isso aí. Já que o Judiciário não vai fazer. Perfeito. Então, o que acontece? A Câmara já aprovou, a CCJ do Senado já aprovou, e quando foi para votação, o Sérgio Moro pediu uma mudança de redação. Então, mudança de redação não devolve para a Câmara, se mantém no Senado até o final. Só que os governistas, que são orientados, né, pelo seu líder maior, pediram tempo para votar porque não tinha quórum. Faltavam 20 senadores. E para essa lei ser aprovada, são necessários 42 votos, independente do número de senadores que estejam no plenário. Então, não dava. A soma lá, eu me lembro, era 34 a 21. Os 34 a 21 ganhariam os 34 que votariam dentro do interesse do Ivo, do Assir Gurgax, do Natan Danadon e de tantos outros. Só que não chegaria nos 42. Então foi retirado para que venha a votação quando tiver o quórum suficiente. Se alguém me perguntar, isso vai passar? Não sei. Não sei, eu não posso afirmar. Mas é isso que define o cenário eleitoral de Rondônia, né? E de muitos estados do país. Né? Mas principalmente no nosso. Não, eu digo no nosso caso em particular. A gente tem uma situação com caçol e uma situação sem caçol. Total. Se o Ivo for candidato, tem gente que é candidato que deixa de ser candidato. Eu me lembro, não vou falar nomes, mas gente que na eleição passada me disse, eu só saio se o Ivo não for candidato. Sim. Gente grande, gente graúda. Acabou sendo candidato por quê? Porque o Ivo desistiu. Porque ele viu que juridicamente ia ter problema lá na frente. Então, é o que a gente está dizendo. Com o Ivo é uma eleição, sem o Ivo é outra. E aí, sem o Ivo, meu amigo, aí eu acho que nem Deus sabe o que pode acontecer. Mas vira uma eleição interessante sem o Ivo. Vira uma eleição interessante. Deixa a doutora Igor falar. Sim. Nós estamos vivendo 2 Brasil, né? Vamos lá citar aqui. Palocci roubou mais do que todo mundo junto. Tá? E ainda vai receber, agora mandaram devolver 17 milhões para a mulher dele. 17. Sérgio Cabral. Meu Deus. Pegou 1 bilhão de prisão, vai sair candidato e vai ganhar. Aí vem Zé Disseu, tá voltando aí. Aí uma pessoa honesta que comete um erro material, aí pronto, esse aniquila essa pessoa, não pode ser mais candidato e prejudica o Estado. Essa que é a realidade, é 2 Brasil. Então eu fico indignado quando eu vejo esse tipo de coisa. Esses ladrões aí, todinho que eu acabei de citar, é ladrão mesmo, não sei o que estou dizendo, né? Não sei o que estou dizendo. Quem disse foi a justiça. Vai voltar, meu irmão. Vão todos voltar com o voto do povo. Quando você quer destruir uma nação, destrua a educação. Pronto, tá aí. Olha aqui, ó. Vamos continuar esse debate aqui, mas antes de dizer que o mega feirão Primeira Mão by Saga. E a Letícia tá lá na Saga Primeira Mão e conta mais pra gente. Vamos lá, Letícia. Oi, não, deixa eu ficar mais um pouquinho aqui. Gente, esse carro tá lindo, o design é confortável e as condições estão super especiais para você vir aqui aproveitar na Saga Hyundai. Mas eu quero te dizer uma outra coisa também.
último dia aqui das 72 horas insanas. O desafio Hyundai foi lançado para você e se você ainda não veio nas primeiras 48 horas, vem aproveitar porque restam poucas horas para você vir aqui, ó, diretamente com ele, com o Maison, para aproveitar e já garantir, por exemplo, este New Tux. Conta pra gente sobre esse lindo carro que tá com condição especial nessas 72 horas, Maison. Isso mesmo, olha, a condição especialista. Olha só, preste atenção, esse veículo de 205.990 está saindo com 20 mil de bônus, Uau. 20 mil de bônus, saindo por 185.990. Traz o seu carro para avaliar que eu ainda faço melhor, ainda pago 18 mil a mais na avaliação do seu veículo. Um carro super especial, olha só o tamanho desse veículo, é uma SUV categoria C, espaçosa, banco de couro, teto solar, central multimídia, câmera de ré, rodas tamanho 18, é um espetáculo de carro com oferta imperdível, de 205.990 por 185.990. Olha só, preço de nota fiscal de fábrica para você sair com a sua nova Tucson. Então corre logo, porque 48 horas já passaram. Hoje nós estamos atendendo até 18 horas para fazer o melhor negócio para você. Costumo dizer que aqui nós temos a melhor avaliação do mercado, taxas a partir de zero e condição especial, viu, Letícia? Até o final dessa tarde você não pode perder. É o fecha-mês especial aqui na Saga Hyundai. Então vem correndo para cá e não perca a oportunidade de sair com a sua nova Tucson aí. Maravilha! Saga Hyundai sendo Saga Hyundai. Condição especial para você, mas aproveite, é até às 18 horas, hein? Vem pra cá, vem pra Saga Hyundai que o Maison e toda a equipe está esperando por você. Volto com vocês no estúdio, até mais. Saga Primeira Mão, Rua da Beira e Avenida Jorge Teixeira. E o telefone é o 3300-7020, repito, 3300-7020. E eu estou vendo ali também outro número, 99913-2484. Eu falei de Saga. Bom, a gente está falando sobre eleições em Rondônia. O Cícero, ele destacou a situação do Ivo Cassol. Eu acho que ficou mais ou menos agora entendido para o eleitor qual a situação dele. Como eu disse, depende, na verdade, é do Senado, né? Agora, e os demais nomes? A esquerda? Quando a gente tira o Ivo dessa equação, eu acho interessante colocar isso, porque muda o tabuleiro todo. Vira tudo japonês. Vira todo, o tabuleiro fica todo diferente, porque muitos agentes que, em tese, poderiam disputar outras cadeiras vão se aventurar para essa eleição do governo. E aí vai abrir o cenário para os candidatos ao Senado e a Câmara Federal. Câmara Alta e Câmara Baixa vão ter tem a chance de dar uma oxigenada significativa. E aí eu chamo a atenção para um personagem dentro desse xadrez e que joga esse jogo muito bem, talvez como poucos, que é o senador Confúcio. Perfeito. O senador Confúcio, ele é de uma inteligência, ele é um estrategista do jogo político, né? E é um personagem que, vou repetir o que eu falei no rádio, graças a Deus nós o temos lá hoje, porque tem sido muito importante para poder viabilizar as coisas que estão acontecendo de investimento do governo federal no nosso estado. Eu tenho dito isso sempre. Então, o governador Confúcio, ele com certeza vai ser o nome forte da esquerda. Para? Não da esquerda. Que na o governador reeleição ou para o governo? O governador Confúcio, ele não é esquerda. Vamos ser bem coerentes com isso. Ele é centro-democrático e está aliado às políticas do governo federal, o que é importante para a gente. O que o torna centro-esquerda. Centro-esquerda. Né? Então, eu acho que, dependendo da configuração, o senador Confúcio pode ser um candidato ao governo. Inclusive, para tentar resgatar... Eu vi um vídeo do senador Confúcio em um evento recente, onde ele explana os números. E é muito interessante. Ele mostra para as pessoas refletirem. Fala, olha, até determinado momento, os partidos de centro e de esquerda, aqui no estado de Rondônia, faziam quase 80% dos votos. Hoje faz 15%. Então, uma reflexão que ele traz e com tantas coisas, com tantos avanços, e se você for fazer um paralelo, a gente tem que olhar o nosso estado. A gente tem que olhar a repercussão local. Em termos de o que vem de benefício entre o que veio no governo do Jair Messias Bolsonaro para o que veio... Não vou falar também dos governos para trás, mas
do atual mandato do presidente Lula, em termos de investimento, obras que estavam paradas, casas lá em Cacoal, se não me engano, em Paraná, os apartamentos, os habitacionais aqui em Porto Velho, as obras, o recurso para investimento nas rodovias, né? Não dá para dizer que o governo Lula 3 seja pior do que o que o antecedeu para o Estado, nem o anterior. Então, o senador Confúcio ele começa a aquecer esse debate com potencial de vir para o governo. Mas se ele vier a reeleição para o Senado, ele consegue congregar todas as forças de centro-esquerda. Tu acha que ele tem que sair sozinho, como o único nome da esquerda? Para o Senado, eu acho que sim. Porque se fragmentar, perde capilaridade. Quer dizer, e pedir para o eleitor dele não votar, não dar o segundo voto. É Entendeu? isso. Essa seria a estratégia. A outra alternativa, eu vejo que é possível, embora não considere dentro do aspecto político como de centro ou de esquerda, mas está em um partido que está na base aliada, que seria o ex-senador Assigurga. Se sair 3 a 4 candidatos da esquerda, ao Senado, fragmenta e perde tudo. Se sair 3 a 4, 5 candidatos ao Senado, certamente um de esquerda, sendo o Confúcio, ele começa a ter muita chance de virar senador de novo. Eu acho que a pergunta que você fez, o Everton, pro Emanuel. E o Emanuel foi pro lado do Confúcio, né? Mas ele não respondeu essa pergunta. Não, mas ele foge, ele foge. Relacionado ele à esquerda. Ele só responde o que interessa a ele. Quase capotava. Né? Sobre a esquerda, a esquerda é o seguinte, aquilo que eu falei antes, né? A esquerda ela pode decidir a eleição no segundo turno em Rondônia. Perfeito. Né? E por quê? Porque, por exemplo, Marcos Rogério no segundo turno, ele é o Satanás da esquerda. E aí qualquer um de nós aqui pode ser o candidato, a gente arrebanha, digamos assim, todos os votos da esquerda. Aliás, dia 12, entrevista exclusiva ao vivo com o senador Marcos Rogério, lá no SIC News, eu conversei com ele ontem também, lá na Rondônia Rural, né? Ele tá firme aí na disputa. E ele tem ciência disso, né? Que a esquerda de Rondônia... mas a esquerda de Rondônia é 20%, é 22%. Não importa. Resolve a eleição. Pode decidir uma eleição no segundo turno. Perfeito. Por quê? Porque a esquerda é anti-Marcos Rogério. Independente de quem estiver disputando. Nós tivemos exemplo disso na eleição aqui em Porto Velho. O Eric está levantando a mão. O senhor quer falar o quê, seu Eric? Eu já penso um pouco diferente do Emanuel em relação principalmente ao senador Confúcio Moura. Eu acho que tem sim possibilidade de reeleição dele, obviamente, mas vai ser uma eleição muito difícil para ele. Porque é aquilo que a gente estava conversando no início do programa, né, da questão do carimbo. Em Rondônia ele já está carimbado como de extrema esquerda. Muito embora digam que não seja, mas está sendo. E nós sabemos que o colégio eleitoral mais forte que elege um senador da República hoje em Rondônia é o Cone Sul, a região de Ariquemes, de Zona Paraná, da Mata. Zona da Mata, é quem elege hoje um senador em Rondônia. E lá eu tenho minhas dúvidas se ele consegue uma expressiva votação. Quem? Confúcio. E o governador? Não podemos esquecer do governador Marcos Rocha, né? E para governo, independente dessa situação do Ivo Cassol sair favorável a ele ou não, hoje, ao meu ver, me cobrem isso depois da eleição. Eu bato uma aposta com quem quiser. Quem decide a eleição para governo em 2026 é o Ivo Cassol. Ele sendo governador, não. Se ele sair candidato, eu não tenho dúvidas de que 90%, a gente sabe que é só depois que sai o resultado, mas 90%, 99% de chance de ele eleger. Exatamente pela leitura que eu faço de colégio eleitoral fora da capital. Se ele não sair candidato, quem ele colocar a mão pode ter certeza que vai ganhar tanto para governo como para Senado. Me diz uma coisa, o Fúria não pode provocar uma mudança nisso tudo? Com certeza pode. E ainda digo mais, talvez o Fúria seja o candidato na não elegibilidade do Ivo Cassol que tenha
diretamente esse apoio do próprio Ivo. Posso até estar falando bobagem aqui, porque o cenário ele muda da noite para o dia. Mas, na minha leitura hoje, quem vai determinar quem vai ser o próximo governador de Rondônia passa por um apoio do Ivo Cassol, ele não sendo candidato. Ele sendo candidato aí já torna difícil para muita gente. Agora, para Senado, uma vaga que para mim, está muito claro, se sair para a reeleição é do Marcos Rogério. Se ele sair para a reeleição para Senado, ele está praticamente garantido. E o vice-governador, Benico? Como é que tu vê o desempenho que ele pode ter numa eleição? Olha, Everton, Estando na cadeira de governador. aí é difícil. Aí é difícil. Eu entendo que O senhor vai ficar em cima do muro? Não é ficar em cima do muro. É porque depende também de quem ele vai ser vice. Mas todo mundo aqui, ele não vai ser vice, ele vai ser governador. Você perguntou do vice. Do vice do Marco Rocha. Sérgio Gonçalves. Olha, todo mundo entendeu, menos ele. Não, Mas ele não. entendeu, mas ele quer fugir da pergunta. Não. Não é não. Nós estamos falando de candidato ao governo e você me perguntou ir para vice. Não, E ele perguntou o vice. do vice Não, atual. é o vice. Ele perguntou e o vice. Perguntou sobre o vice atual, que é o Não, o cara se faz de moco, entendeu? Para fugir da pergunta. Sinceramente, eu acho difícil o Sérgio conseguir algum êxito nessa história toda. Tira Galo. Veja, eu recente eu tive uma conversa com ele, uma pessoa muito amável, tranquila. Gentil, Cordial, educado. super cordial. Educado, Sim. né? Em momento algum ele falou mal do governador atual, né? E é óbvio que hoje esse governo e os outros governos que passaram, o povo vai cobrar saúde. Não construir o euro, passou o governo, seu governo, esta conta vai vir agora, o ano que vem. E vem para ele se ele é candidato, né, Irã? Isso. Vem para ele. Isso. Vem para ele. Outra coisa, uma coisa importante, Benício, se você me permite. Fique à vontade. Quem é a composição de Sérgio Gonçalves? Essa é a questão. Quem? Compõe com quem? Então, mas aí... O senador dele vai ser o Marcos Rocha? Ok. Tá, mas não é só ele e o Marcos Rocha. E tem mais um detalhe também, viu, Cícero? É que a gente tem que olhar essa coisa com mais... Porque, embora seja uma pessoa de renome, uma pessoa de respeito, de consideração, uma pessoa que tem prestado relevante serviço ao Estado, mas falta ao Sérgio, no meu ponto de vista, aquilo que é fundamental numa eleição. Chama-se popularidade. Seu menino, mas tem... Por que o senhor dividiu essa palavra em 6 sílabas? Para o senhor entender que você é burro. Então, a popularidade. Porque aí vem a questão do voto, meu amigo. O que vai pesar na balança? E aí? Seu Beni, historicamente, quem está sentado na cadeira no momento da eleição, mais de 60% dos candidatos à reeleição tiveram êxito nesse país. As pessoas que estão no mandato ali, mesmo temporário, que é vice, o titular sai para outra situação, ele assume ali, disputa a reeleição, mais de 60% tem êxito. Então, eu acho que não é... Você não subestima. Não é uma coisa para ser subestimada. Não é para ser subestimada. Porque a máquina pública, 6 meses, 7 meses, ela é um elemento poderoso numa eleição como essa. É um canhão. Mas, o Emanuel, eu concordo contigo que a máquina na mão, todos sabem aqui, é fundamental. Só que assim, você tem que mudar algumas coisas no seu candidato. Por exemplo, o Beni está colocando, mas olha, a questão da simpatia, da popularidade, né, do carisma. E eu vou te dar um exemplo, uma coisa, né, se eu estivesse ao lado do Sérgio Gonçalves, né, como um marqueteiro, digamos assim, alguém de mídia, eu não deixaria ele fazer o que ele fez agora, nesses dias que, por exemplo, eu estava lá pela Assembleia Legislativa, né, pela Secom, pela TV Assembleia, e a gente está usando um chapéu como esse seu aí. Com a fitinha vermelha? Não, esse chapéu simplesinho, chapéu de agricultor, né? O Sérgio estava com um chapéu de marca. Isso é uma coisa idiota. Não é idiota, não. Entendeu? Não é idiota. Grife. Né? Pronto, entendeu? Quando você se coloca como diferente dos demais, é ruim.
É gol contra. Concordo com você. Mas sabe o Entendeu? que é bom? São os pequenos detalhes. Coisas. No sabe? supermercado Irmãos Gonçalves, ali é bom. Você encontra tudo o que precisa com qualidade e preços imbatíveis. Promoções e ofertas especiais há 48 anos. Vamos ver. Há 48 anos, o Irmãos Gonçalves começou com um sonho: atender você com qualidade e bons preços. O tempo passa, mas nossa dedicação continua a mesma. O que começou pequeno cresceu junto com você. De um pequeno comércio a uma grande rede de supermercados. Hoje estamos mais modernos, prontos para o futuro e com o mesmo compromisso. Porque o amanhã começa agora. Temos orgulho de ser rondonienses. Obrigado por fazer parte dessa jornada. Supermercado Irmãos Gonçalves. Há 48 anos, o que mais barato vende. Eita, Irmãos Gonçalves, hein, gente? Deixa eu ver aqui quem é que tá mandando recadinho. É o Miguel. Boa tarde, amigo Everton. Eu, Luiz Cláudio e o Pio estamos ligados no programa. Parabéns, dizendo o grande... Ah, é o Miguelzinho. Tô vendo agora pela foto. O Miguelzinho, que foi deputado, grande seguidor é Miguel Sena. Grande seguidor do Ivo Cassol. E está prestando atenção no que a gente está falando aqui, viu? Daqui a pouquinho o Ivo fica sabendo de tudo, né? Vamos para o intervalo e voltamos já. Eita, nós estamos aqui na sequência. O intervalo aqui vale um outro programa, viu, gente? Se nós gravarmos aqui, Mas eu acho que dá até mais audiência do que vai pro ar. O making off que está sendo gravado vale um outro programa. É mesmo. verdade. Mas quer dizer que eu nego até a morte do que eu falei. Ah, é? Mas é inteligência artificial. Olha aqui, ó. Eu acabei... Não tinha caído a minha ficha. O Luiz Cláudio, que eu falei, que está lá com o Miguelzinho Sena e com o Pio, é o nosso querido amigo Luiz Cláudio, foi deputado federal, que vai se apresentar de novo na próxima eleição como deputado federal e é, sem dúvida alguma, um candidato fortíssimo a voltar à Câmara dos Deputados. Com potencial, Luiz né? Cláudio, prestem atenção nesse nome, e como se fala muito em agro hoje, é um cara intimamente ligado ao agro, né? E dizer o seguinte, ele capitaneou, e é bom as pessoas saberem, nós tivemos agora a aprovação do aumento salarial através de gratificações para o pessoal da Emater. São 800 funcionários. E eu não conheço, eu estou aqui há 42 anos, nenhuma outra instituição, secretarias, empresas, que tenha tanta unidade quanto a Emater. E eu provo isso, é só pegar as eleições desde 82, em todas as eleições a Emater elegeu deputados. Todas! Porque a Emater vota em bloco. E o Luiz Cláudio vai ter o apoio fechado dos servidores da Emater. O ex-deputado Luiz Cláudio foi muito injustiçado na última eleição federal. Isso não é eu não estou achando nada, não. Estou dizendo que isso é informação. Não é dedução. Eu vou lembrar, o deputado Luiz Cláudio, ele e o Ivo tiveram um fator importante. O último, até para te ajudar, o último aumento que a Emater teve foi do tempo do Ivo Cassol. Eles estavam há 14 anos sem aumento Foi de logo salário. ali então, né? Bem ali. 14 anos. O Everton, Deixa só o Emanuel terminar. Até porque o Emanuel vai ser breve, como sempre. Como deveria Sucinto, ser, sucinto. né? Como deveria ser. Em 2017, quando as obras dos viadutos estavam com problema de orçamento para poder ser concluída, uma emenda de bancada, ali uma coletiva, na verdade foi uma emenda que foi do Ivo e do Luiz Cláudio, 90 milhões de reais, foi que viabilizou a conclusão das obras do viaduto de Porto Velho. E quase ninguém sabe disso. Nem fala. Esse cara foi muito injustiçado na eleição federal logo depois, porque ele acabou não tendo o crédito do grande trabalho que ele fez para a infraestrutura naquela época. Queria complementar? Não, eu queria, se você me permite, aproveitar a gigantesca audiência do programa para ser solidário à população de Rondônia, né? Porque agora vocês já devem ter escutado essa semana, ou ter lido em algum portal aí, ou talvez até na minha coluna, né? Sobre o Chapter 11, né? Que é o dispositivo... Que eu leio a sua coluna todo dia. E eu agradeço a sua Sempre generosidade. que chega,
eu deixo de existir para prestar atenção no que o senhor escreve. Muito obrigado. A minha vida, naquele momento, não interessa mais para mim. O senhor é muito gentil. Interessa só o que o senhor escreve. Muito generoso, muito obrigado. O Chapter 11 é um dispositivo americano, né, para as companhias aéreas, que é o caso da Azul, né? Agora ela foi atrás disso. Quero dizer que a coisa ficou preta para Azul. Não, ficou pra gente que já é um problema. Pior. Eu tô indo essa semana agora visitar o meu pai, que saiu da UTI. Isso 90 dias atrás eu comprei a passagem para ir agora visitá-lo e pagando R$ 2.100 e de volta a Porto Alegre. Que problema, hein? Imagina se eu para em cima, ó, de hoje para segunda, terça-feira. Uma fortuna. Né? E agora isso Teria aí que ganhar no Rondon Cap. Pois é. Então é uma recuperação judicial que a Azul está fazendo, segundo ela, de 2 bi, precisa fazer por conta de perdas já lá da pandemia. Vai reduzir o número de voos, vai reduzir o número de aeronaves. Bom, se reduzir o que a gente tem aqui em Rondônia, uma pena. Fica difícil, né? Ironildo Távora, do Tarumã Restaurante. Boa tarde a todos do grupo do programa de maior audiência do estado. Parabéns pelo programa, diz aqui o grande Ironildo Távora. Luiz Carrati, boa tarde, amigo Everton. Passando aqui para deixar um abraço respeitoso a vocês. E isso pode dar problema, né? Porque não tem autorização do Zezinho. Não tem? Não recebi nada. O Luiz Carrati está correndo risco. Ele está dizendo assim, ó. É outro que vai passar na secretaria segunda-feira. Com relação ao futuro da política de Rondônia, tenho absoluta certeza que será uma das mais difíceis de todos os tempos em todas as esferas. E falo isso pela questão do grupo e estrutura. Mande um abraço ao meu amigo Cícero, grande ser humano. Deus abençoe, Everton, diz o nosso querido Luiz Carrati. Um abraço para o Luiz. Luiz é diferenciado também, uma pessoa de... Quero dizer ao Luiz Cláudio, eu recebi aqui um recadinho do Miguel Sena, quero dizer ao Luiz Cláudio que eu não fiz a você nenhuma homenagem, Luiz Cláudio. Eu apenas passei aos nossos telespectadores algo que eu tenho conhecimento, que eu tenho como conceito e que eu tenho informação disso, certo? Então eu tenho certeza que você está abençoado aí pela sua luta que acabou sendo e trazendo justiça, e agradecer, e gosto que o pedido chegou lá para ele, e aí nós tivemos o desempenho, porque se ela tem má vontade da Beatriz Basílio, que é secretária de Planejamento do Estado. A CEPOG é a secretaria mais forte que existe, porque se ela disser para o governador, né, o governador não tem obrigação minha de saber como é que funciona, ela se empenhou de forma decisiva para viabilizar a possibilidade de mexer no orçamento, nos recursos, sem ninguém, 1 centavo de imposto, como tentaram dizer, e aí acabou acontecendo. Então a Beatriz Basílio, secretária da CEPOG, teve uma participação importantíssima no episódio todo. Então tá áudio, também aí o meu acompanhando no nosso programa. Professor Mário Jorge. Cumprimento todos do Papo de Redação pelos comentários coerentes e democráticos da política do nosso Estado. Parabéns, diz o Mário Jorge. Olha o convidado, né? Com certeza. É verdade. Né, é verdade. Vem que ele vai, ele bota fogo. Bota fogo no barraco. Então, a gente não conta bom assim, Mário Jorge. Fica aí. Oi, gente. Quando o assunto é carro, a Pemasa. Por isso, faça o pagamento gratuito no seu carro. Pemasa. Veja só. Tem Rondônia Rural Show e a Pemasa Ugly Rock Rose, componente de soja 6570 R16 para SL200, 21 vezes 5,99 no cartão. Eagle Sport 2 205 55 R16 para Onix e Civic, 21 vezes de 22,90 no cartão. Pneu Ugly Fortitude HT 26 R18 para Hilux e 21 vezes de 66 e Pneu Kelly Ed Touring 2 17570 R14 para Prisma Estrada, 21 vezes de 19,80 no cartão. Pneu Eagle Sport 2 18565 R15 para Ponto e Peugeot 208, 21 vezes de 27,60 no cartão. Pneu Kelly Editure 2 17570 R13 para Palio e Uno, 21 vezes de 14,99 no cartão. No Pix fica mais barato ainda. Promoção válida enquanto durarem os estoques. Pemasa, o seu oficial Goodyear. Essa é a Pemasa, tudo para o seu carro em um só lugar. Bacana, hein, gente? Pemasa, aliás, eu agradeço ao pessoal da direção da Pemasa, que está sempre conosco,
grandes eventos que a gente vai fazer a cobertura, como a Rondônia Rural Show, por exemplo, sempre pode contar com a Pemasa, e no dia a dia, ela patrocinando, vamos aqui da casa. E para nós é o termos a Pemasa junto conosco. O Everton, o repórter chegando. Paulo, ele está dizendo o seguinte, quer agradecer ao Marcos, que é produtor, o Romero, que é editor, cinegrafista, agradecer também a SIC TV. Saiu no Cidade Alerta Nacional. O mais legal foi que uma nova seguidora nas redes sociais assistiu em Fortaleza, no Ceará, e mandou a foto. Meu Deus, muito obrigado. Mais de 1.300.000 visualizações em apenas uma rede social. Obrigado e gratidão à SIC TV. Rapaz, o pessoal não acessou por engano, não. A pessoa se engana, né? Está procurando uma coisa, acha outra e clica ali. Só entrou e saiu. Mas, enfim, o Paulinho está feliz por causa disso. Parabéns, Paulinho. Muito obrigado, meu querido amigo. Rarim Freitas diz o seguinte, no Socialista tem uma rua com o nome do saudoso jornalista Sérgio Melo, que deixa a rua com o nome Che Guevara no esquecimento. Bom, isso é justo. Sérgio Melo, essa semana eu sonhei com o Sérgio Melo. Pensou? Do nosso querido Sérgio Melo. Os representantes do grupo com chapéus de marca, viu? Diz aqui o Rarim. Está dizendo que o pessoal da SIC TV lá na feira estava todo com chapéu de marca. É marca jovem. O que é isso? Isso aí, né? Incomparável. É verdade, né? Cate Bolos também está com a gente. Titoso. Uma delícia. Ela disse que eu tenho que provar da Iracema. Deixe para mim, por favor. Certo? Eu quero comer. Deixa eu ver aqui. Olha, com referência ao Luiz Cláudio, eu assino em... Luiz Cláudio está com a bola cheia. Tem que fazer agora? Ana Paula. Deixa eu mandar um alô. Por favor. Momentos. Um abraço para Ivaneide, a Nathalie, o Joris Zanella, a Ana Maria, lá do Lagoinha, o meu amigo Luiz da farmácia, lá em Humaitá, e o nosso querido Tadeu. Todo mundo ligado aqui com a gente. Eu quero aproveitar, atendendo um pedido do meu amigo John Robson, convidando lá do bairro Marco Leire para a eleição para a presidência do bairro, próximo dia 8 de escola Estela Ara. Olha aqui, ó, a gente está recebendo aqui um recado. Bom dia! O processo do Nascimento Ferreira, que está na Procuradoria, junto ao Iperon, na PGE do Iperon, diz que os autos do processo de aposentadoria estão rodando de maneira embromante e não tenho respostas fiéis sobre minha aposentadoria. É aqui a reclamação, né? E a gente precisa ter aposentadoria, que é algo... Não há como contestar o... Exatamente. Né? E não fazer no embromation, isso é uma falta. E os custos da Janja, nós temos pouco mais... Ela, em pouco tempo, ela gasta bastante, não gasta? Tem gastado e é coisa absurda, como eu falei, né? Essa semana a gente fez um comparativo da atuação da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em relação à Janja, né? Ela tem aí tido várias nacionais sobre o argumento de que está tratando sobre a fome no mundo, mas não tem apresentado nenhum número, nenhum relatório que prove a efetividade se diz estar buscando o mundo agora. De onde sai manter tudo isso? Público. Recurso público. Reforma no Palácio mais de 26 milhões, Beni. Nós temos aí dentro os artigos de luxo, né, uma de R$42 mil, R$200 mil gasto Tina para o Palácio e 144 num tapete. Bom. Em um tapete. Então que se diga que a lei veda. Artigos de luxo é proibido. Se eu compro um tapete com esse valor, eu não ponho no chão, lá em cima. Me disseram que nesse vídeo aí, o decorador é o Neto. Eu diria, eu tenho que defender porque ele é engenheiro, ele não é arquiteto. Né? Nem, eu creio que não faz especialização em design interior. Eu quero ouvir a opinião do Irã Galo sobre isso. Deixa a moça gastar, rapaz. O país está bem. Por que a gente vai discutindo isso? Tá tão bom, tem bastante grana aí pra gente torrar. Vai aumentar agora o impostozinho e nós vamos besta que vai pagar. Vamos esquecer. Eu vou falar pro Nery, que com certeza o Nery vai defender mesmo, eu estou defendendo. Só rapidinho dos números. Projeto Pátria criado no governo Bolsonaro pela ex-primeira-dama Michele Bolsonaro
atendeu 4.000 pessoas no Brasil, R$10 utilizados não de dinheiro, 10 milhões de reais de dinheiro privado para esse projeto, mais de 20 mil toneladas distribuído para a população. Então, assim, como cidadão, eu quero que apresente seus números. Esses são os números da apresente os seus, porque ajudando com o nosso dinheiro acabar com a fome no Brasil. Secrete. Exatamente. Aqui, ó. Só quero fazer um comentário. Depois de uma porque esse é mensagem mais aqui, importante. eu quero ver como é que o senhor vai sair dele. Olha só quem está fazendo na Rondônia Rural Sebrae, com um stand completo. O Sebrae está com soluções para impulsionar o negócio rural. Tem consultação, inovação e muito mais. Com um de sucesso. Que chocolate Vamos ver. Chocolate é uma verdadeira delícia, né? Você que é rondoniense, por isso que a gente vai conversar agora com o Marcelo da Chocolate Tiengo. Marcelo, explica o Tiengo e de onde que é? O Chocolate Tiengo hoje O Chocolate Tiengo surgiu do sonho do meu sogro, de plantar cacau e chocolate. Hoje a empresa tem 4 anos de mercado. Chocolate Tiengo tinha sobrenome de famílias. Como nós pegamos um conceito de família, de qualidade, nós pegamos um sobrenome. Então assim, hoje estamos em Jaru e produzimos chocolate artesanal. E quando fala premiado, é premiadíssimo, né? Nós somos bicampeão nacional com a melhor amêndoa de cacau. Já ganhamos 2 anos consecutivos com o melhor cacau. O primeiro ano foi em 2022, 2023 na Bahia. E um dos parceiros impulsionou o seu negócio, consolidou ainda mais a marca Tiengo. Nos ensinar como acessar o gado, ele fez o design, o registro da marca pelo Sebrae. Então a Sebrae, ele nos ensinou o mercado, foi acesso ao mercado. Seja você também, Chocolate Tiengo aqui na 12ª edição da Rondônia Internacional e seja você também um parceiro Sebrae. Venha degustar o melhor chocolate. Viu? Vale a pena ver tudo que o parceiro que está sempre ao seu lado. Vamos mostrar por aí. Pamela, por favor, coloca na ordem aqui. Essa primeira aí, ó. Quem é que mandou agora? Vamos ver se eu separei aqui. Isso aí é o seguinte, é entulho que os moradores colocam no meio da rua. Quem mandou isso para mim agora me deu um brinde. Bom, o senhor prefeito disse que tem multa pesada para isso, né? Tem 2 situações, né, Cícero? Tem o pessoal que coloca para poder estar o programa de limpeza da cidade. E tem os outros que, maldade, depois que passa a fase da droga, o entulho. Você vê que, na verdade, a calçada está limpa, aparenta que ela já foi antes e alguém foi lá e jogou o entulho depois. Aí tem que ser punido. Pois é, gente. Passa para outra foto, depois eu procuro. Tem um texto aí específico, até falando o nome da rua. Olha, hoje tá difícil. Quando bate a saudade, domingo, 9 horas da manhã, e nada mais, nada menos do que Carmen Silva e o gigante Latina, Nelson Nash. Dizendo que tudo passa, tudo passará. Exatamente, já naquele tempo ele já dizia isso. Grande Carmen Silva em destaque no nosso tributo. Tem mais aí? Foto que pra cima... Tu mandou lá pra cima? Mandei. Tá. Mandei pra ti também. A Pamela vai procurar lá as fotos que o Eric enviou pra gente. Pena que o tempo tá se esgotando. Mas enfim. Cícero, foi um prazer tê-lo aqui conosco, rapaz. Nossa audiência foi lá pra cima. Satisfação foi minha. Eu que agradeço aí o convite e, enfim, muito honrado com essa participação. Obrigado a recepção de todos os colegas aqui. E estou sempre à disposição. Obrigado. Todos nós muito honrados com a tua presença, viu? Obrigado ao Zezinho também, né? Obrigado. Mas olha, Zezinho, que canseira que tu me deu, hein? 6 meses para liberar o Cícero para participar do programa aqui. E ainda ele deu recomendações ao Cícero. Mas pelo visto o Cícero não acatou as recomendações do Zezinho. Parabéns pela tua coluna. As pessoas que querem te ler, quantos dias da semana? Segunda a sexta. Segunda periódica, sexta. segunda a sexta, coluna Espaço Aberto. Aí eu recebo no meu WhatsApp, para te achar, como é que faz? Colunaespaçoaberto.com.br. Só colocar no Google ali já cai direto lá. Já cai direto. Todos os dias. Que horas mais ou menos tu publicas? 8 e pouquinho eu já... Tu acorda cedo então, hein? Sempre. Ah, muito bem. 6 horas estamos em pé e vamos dormir 2 e pouquinho. Né? Eita, coisa boa, né? O 2 e um pouquinho eu já te acompanho. É o 6 que eu não consigo. Ira Galo. Bom, muito obrigado por você ter esse grande jornalista aqui conosco. Obrigado. Um aprendiz aqui de televisão, né? Que eu só estou aqui como
uma forma de passar o tempo. Muito obrigado, Everton, por você ter me chamado. Que isso, a sua presença aqui é importantíssima, meu amigo. O Márcio Castro Rodrigues disse que eu ignorei a camisa do Cícero. Eu não ignorei, eu odiei, só isso, tá bom? Eu quero mandar um abraço pro Dr. Rogério, que sempre está na audiência aí. Pro Zeca, que eu encontrei, o Zeca lá do Areal, encontrei ele essa semana. E aí é a foto da digníssima do Emanuel, a dona Esther. E aí é o Zeca lá do Areal, um grande abraço, meu amigo. Encontrei ele essa semana e batemos um papo lá. Um abraço para todos vocês e também para o Antônio, servidor da Centran. Antônio, um grande abraço, meu irmão. Agora, a esposa da Manuel sempre de vermelhinho, né? Ali foi um papo de redação off, tá? Que nós tivemos e foi bem legal, bem bacana. Um grande abraço, dona Esther. Emanuel! Bom, meu abraço a todos, um abraço para minha digníssima que acabou de passar ali, que fez um papo de redação com o Eric lá no Arraial da Prefeitura. E a gente... Eu vou finalizar. Acabou. Falei Até demais. para dar um tchau ele demora, hein? Um abraço pro Silvano também. Impressionante. Tchau, gente. Um Valeu, abraço. gente. Gagueira, tchau, abraço, Obrigado gente. pelo carinho da audiência. Seja feliz hoje, amanhã e sempre.